Oi, você curte jogar um RPG de mesa, não é? Dentre os personagens que você mais gosta de interpretar estão os magos, não adivinhei? Pois bem, só que você não gosta de interpretar qualquer tipo de mago. Você sempre deu preferência para aqueles magos mais darks, mais sinistros, mais voltados para o lado negro da força, não é mesmo? E sempre ficou frustrado porque a maioria dos sistemas e dos cenários não tratam esse tipo de mago da forma que você desejava. Bom, se este é o seu problema, ele acabou aqui, porque hoje eu vou te mostrar o sistema Daimon para o caminho arcano negro, ou seja, os magos de espírito e os magos de arcanos, aqueles magos que mexem com o lado mais sinistro e mais desconhecido da magia. Ficou interessado? Pois fica aqui, que depois da vinheta, esse vídeo, vamos falar sobre o caminho arcano negro do espírito. Eu volto já. Oi, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. Hoje dando sequência ao estudo do sistema Daimon, um sistema brasileiro voltado para a criação de aventuras de terror sobrenatural. Esse incrível sistema foi desenvolvido por Marcelo Deldébio e Norson Buttrell e fez um imenso sucesso em torno da final da década de 80 e início da década de 90. E é um dos sistemas até hoje, sistemas brasileiros, ainda jogado, ainda ativo até hoje. Então, nos vídeos anteriores eu falei a respeito das regras, de utilização do sistema Daimon, como jogar, como criar personagens. Eu falei a respeito de como interpretar testes de atributo, testes de perícia, tudo que era necessário. E nós hoje estamos continuando o estudo das regras para magia, Então, o sistema Daimon de magia, gente, ele é, na minha humilde opinião, um dos sistemas de magia mais elegantes, mais bem elaborados, tá? E por ser exatamente assim, muito elegante, bem diferente daquilo que você vê por aí, muitas pessoas sentem uma certa dificuldade. Então, eu me senti assim, no dever de criar, um especial falando apenas sobre a magia. Então, em vídeos anteriores eu falei sobre de onde vem a magia, do sistema Daimon. Eu falei a respeito das formas, dos caminhos. Eu falei da árvore da vida, dos sefirotes, tá? De como as criaturas, místicas, elas retiram energia da roda dos mundos. Então, se você quiser saber mais sobre a origem da magia, eu deixei aqui no card o link para você voltar lá na playlist e ver esses vídeos, tá? Se eu não me engano, foi uns 2 vídeos. Depois, estudando a magia, eu dei sequência com as regras, as regras de magia propriamente dita, como lançar magia, o que é magia instantânea, o que é ritual, quais os danos que uma magia pode causar, qual o alcance, que cada círculo de magia tem, como se causa dano, tudo que você precisa para, de fato, entrar no jogo, começar a jogar vias de fato. E na terceira etapa, que esse vídeo ele já faz parte dessa terceira etapa, eu falei a respeito de cada um dos caminhos, tá? De cada um dos caminhos da magia em Daimon, tá bom? Então, mais uma vez, o link tá no card, lá você pode voltar e ver, Então, comecei com os caminhos elementais, Eu falei sobre água, terra, fogo, ar, luz, Aqueles caminhos de magia tradicionais que todo sistema de RPG que se preza, ele tem, de 4 a 6 caminhos elementais e com regras próprias para todo mundo jogar, E falei também a respeito dos chamados caminhos arcanos da vida, Que são aqueles caminhos mais voltados para a área xamânica, druídica, Que são os caminhos de
plantas, animais e humanos. Então, cada um desses caminhos tem um vídeo falando a respeito das regras, de como usar essa magia, dando ideias e tudo inspirado no sistema Daimon, né, no livro lá, que eu estou utilizando como base, o Trevas, né, que é o cenário oficial do sistema Daimon, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência à última etapa, né, de caminhos, tá? Nós já vimos 6 elementais, 3 arcanos da vida, são 9, né? E eu vou apresentar aqui hoje os 2 últimos caminhos básicos, que são os caminhos arcanos negros. E o que seriam esses caminhos arcanos negros? São exatamente os magos que eles lidam com a parte negra da magia, né? Que eles estão mais envolvidos assim com o estudo do sobrenatural, né? Mortos, espíritos, obsessores, né? Demônios, né? Por que não dizer, né? Seres de outras dimensões, místicos, invocação, necromancia. Então, todos os magos que trabalham com essa área, né, eles são magos do caminho arcano negro, tá? E em Daimon, o caminho arcano negro, ele tem 2 divisões. Ele tem o caminho arcano do espírito, né, que são aqueles magos que lidam mais com seres espirituais, pessoas que morreram, né? Então eles invocam, eles conversam. Então eles têm um poder assim mais voltado, né, para os seres espirituais, e o caminho arcano de arcano, ou caminho arcano de demônios, né? Porque aqui, na ideia desse cenário, né, os demônios seriam o quê? Seriam seres de outros planos, né? Seres, não propriamente os demônios judaico-cristão, né? Mas qualquer ser, assim, que não tenha uma origem divina, né, não venha do Éden, mas que venha do plano inferior da Terra, que é o plano de arcano. Por isso que também é chamado como caminho de arcano, né? Então a gente chama de demônios de arcano, né, ou seres de arcano, todas essas criaturas, né, que elas vivem num plano inferior ao nosso, tá? Então são esses 2 caminhos que a gente vai estudar nessa área do estudo do arcano negro, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai se dedicar precisamente ao caminho de espírito, e em vídeo posterior a gente vai falar sobre o caminho de arcano, tá? Então vamos lá conhecer o que um mago, né, que se dedica ao caminho de espírito pode fazer nesse sistema, e você vai ver que é bem diferente da grande maioria dos sistemas e que é muito gratificante jogar com esses caminhos no sistema Daimon. Vem comigo? Vamos lá. Falemos então a respeito do caminho de espírito, né? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, né, é que ele tem esse nome, espírito, em latim, por causa do plano astral de espírito, né, que é uma região da roda dos mundos, né? Para onde vão todas aquelas pessoas que morrem, né? Então toda vida que alguém morre, seja humano, seja ser sobrenatural, ele é enviado para o reino dos mortos, que é o plano, né, o plano astral de espírito, tá? E o que mais eu poderia falar a respeito desse plano astral, né? Ele é um plano onde cada ser morto, né, ele tem a capacidade de desenvolver o seu próprio reino, o seu próprio, digamos assim, a sua própria ilha espiritual lá. Então ele é um plano bastante amplo, muito difícil de ser muito difícil das pessoas andarem nele, né? Porque facilmente elas se perdem em mundos astrais e tudo, mas é de lá que vem o nome do caminho, né? Porque o mago de espírito, ele é exatamente um mago que ele tem um grande conhecimento, uma grande intimidade com esse plano, e ele retira também o poder dele de lá, né? Do plano espiritual, né? Da relação, do contato que ele tem com os seres de espírito, tá? E toda caminho, né, os criadores do livro, eles selecionaram uma frase épica, né, para poder representar, para você ter assim uma ideia do caminho em si. No caso do caminho de espírito, foi escolhida a frase do personagem Cole Cia, né, do filme Sexto Sentido, filme excelente, onde ele diz: "Eu vejo
pessoas mortas, né? Então, é basicamente essa a essência do mago de espírito. Ele não só vê os espíritos, mas ele mantém uma relação de profunda intimidade com esses espíritos. Ele vai aprendendo ao longo da sua carreira como mago, ele vai aprendendo a conversar, a entender, a conseguir, né, que esses espíritos realizem tarefas, né, favores para ele, tá bom? Então nós vamos dar sequência, como todos os outros vídeos, né, você deve lembrar, se você assistiu o vídeo onde eu falo sobre a essência da magia em si, você deve lembrar que para fazer magia em Daimon, né, você precisa ter as formas, né, criar, controlar e entender, e precisa ter os caminhos, né, que são aqueles 11 caminhos que eu falei para vocês, né, os 6 caminhos elementais, fogo, terra, água, ar, luz e trevas, os 3 caminhos arcano da vida, animais, plantas e humanos, e os 2 caminhos arcanos negro, espírito e arcano. Tá? Então, a magia ela é uma combinação das formas com os caminhos. Então, criar fogo, entender água, controlar espírito, tá? Criar arcano, entender plantas, controlar humanos, tá? Então você vai combinando as formas e os caminhos, tá? Para poder realizar a magia. Se você quer uma magia mais, digamos assim, pura, né? Uma magia mais na sua essência, então você vai gastar altos valores em forma, né? Valores altos em forma significa que o mago ele tem um profundo conhecimento da essência da magia. Ele é um mago genérico, mas ele não é tão especializado. Já quando você quer um mago mais especialista, eu não quero entender tudo da magia, mas eu quero ser o melhor mago de fogo do mundo. Então, se você quer especificar, né, você quer pegar uma magia específica, você deve gastar altos valores em caminhos, tá bom? De qualquer forma, há essa combinação entre formas e caminhos, que isso tá num dos vídeos, né? O vídeo onde eu falei sobre regras de magia, você pode dar uma olhada lá, tá? Lá eu tô explicando bem detalhadamente como é que é feita essas combinações, tá bom? O nosso papo hoje é para explorar o mundo de espírito. E como em todos os outros, eu peguei, né, os focos, até o 5º foco, né, ou círculo, como também pode ser chamado, tá? Seria como se fossem os níveis de magia, né? Então eu vou do 1º até o 5º nível. Por que só o 5º nível, professora? Porque isso é o máximo que um personagem inicial pode ter, né, num caminho ou numa forma, no máximo 5, tá? Então, senão você é personagem inicial, o narrador nunca vai permitir que você tenha mais do que isso, a não ser que ele esteja fazendo algum experimento, né, com a mesa dele, mas o livro diz que é no máximo 5. Então, eu vou mostrar para você o que um mago, até onde um mago iniciante de espírito ele pode chegar, tá bom? Então eu começo todos os entender círculo 1, entender 2, entender 3, aí depois eu vou para criar do 1 até o 5 e por último controlar, mostrando como cada uma dessa magia pode ser utilizada. Porque ao contrário dos outros sistemas de magia, né, que normalmente a magia ela já vem como uma receita de bolo, né, uma coisa já pré-fabricada, tipo assim, eu tenho a magia afastar mortos-vivos, então já sei o que ela faz, né? Eu tenho a magia acender uma pequena chama, então já sei o que a magia faz. Aqui em Daimon a magia ela é muito mais interpretativa, tá? Então você ter um determinado círculo numa magia te permite fazer inúmeros efeitos mágicos, e é exatamente sobre esses efeitos mágicos que nós vamos começar a conversar agora, tá bom? Então começando com a forma entender, né? Círculo 1, tá? De entender espírito, né? Então, quando o mago ele começa a estudar o mundo de espírito, né? Ele está no círculo 1, ele é capaz de sentir a presença dos espíritos que estão por perto, tá? Ele não vai ter muito certeza sobre esse tipo de espírito, se ele é um espírito do bem, se ele é um espírito do mal, se é, né, um espírito humano ou de outra criatura sobrenatural. Não, mas ele vai ser capaz de sentir quando houver um exemplo,
quando houver um espírito próximo dele, né? Ele também pode tocar os olhos de um cadáver, e ao tocar os olhos desse cadáver, ele pode observar a última imagem, né, que o morto viu. Então ele é capaz de saber qual foi o último objeto que um morto viu, a última pessoa que o morto viu. Isso é muito, muito interessante, né, para um mago que faça bico, por exemplo, como investigador, né? Ele é mago, mas ele tem que sobreviver, né? Magia às vezes não dá dinheiro, então ele precisa sobreviver. Se ele é um mago de espírito, uma boa opção seria ser investigador, porque ele seria capaz de, ao tocar nos olhos do cadáver, saber quem foi que matou, caso essa pessoa, né, tenha visto o assassino antes de morrer, tá bom? Ele também pode utilizar rituais, né, de comunicação, como aquelas famosas tabuleiros de Ouija, né? Aqueles tabuleiros que a gente costuma fazer muito, principalmente na adolescência, né? O pessoal vai mexendo no tabuleiro, faz uma pergunta, coloca a mão sobre o tabuleiro vai se movendo sim ou não, né? O espírito vai respondendo, movendo o tabuleiro, né? Então esses aí são os famosos tabuleiros de Ouija. A gente faz isso evidentemente brincando, mas o mago de espírito, ele é capaz realmente de fazer perguntas a um espírito, de obter realmente as respostas através desse tipo de comunicação, tá? Ele também é capaz de sentir as emanações da Terra, tipo as linhas de Feng Shui, né? As linhas de Feng Shui, elas são linhas imaginárias, linhas místicas que cortam o planeta, né? E quando elas se encontram, elas formam os chamados leis, né, de Xingui, de Feng Shui, né, que são pontos onde há uma grande concentração mística. Esses pontos são muito interessantes para a realização de rituais, né? Então, no primeiro círculo, o mago já é capaz, tá, de sentir essas emanações, ou seja, sentir os locais da Terra onde há uma maior concentração de energia espiritual e onde provavelmente ele terá maior facilidade de se comunicar com os espíritos nesses locais, tá? Quando ele avança, né, no entender, que ele chega no entender 2, tá? Ele já é capaz, por exemplo, de utilizar o urim e o tumim. O urim e o tumim são duas pedras, né? Uma pedra branca e outra pedra preta, né, que elas podem, uma vez por semana, responder uma pergunta de sim ou não, tá? Então essa pergunta normalmente ela é uma pergunta que ela não precisa ser direcionada a alguém, mas assim, quase como que uma previsão de futuro, né? Você coloca a urim e a turim dentro de um saco com outras pedras, tá? E você sacode, mexe lá, né? E se sair, por exemplo, uma pedra branca, seria sim. Se sair uma pedra negra, a resposta seria não, tá? E um bruxo que ele mexe com o caminho de espíritos, tá? Ele também pode escutar os espíritos das florestas, Então, se você pensa que são só, né, o pessoal que trabalha com plantas, que consegue conversar, né? Então saiba que também o mago de espírito, ele consegue falar com os espíritos antigos das florestas. Esses espíritos normalmente são de seres que habitavam a floresta, né, guardiões, espíritos, né, que foram mortos no local e tudo, e ele é capaz de adquirir informação, tá, com esses espíritos. E ele pode usar rituais, tá, da antiga Grécia, que esses rituais vão permitir os espíritos dos antigos filósofos, dos antigos escritores se comunicarem com ele. E olha que ele ainda está indo no círculo 2. Então, se ele quiser, de repente, sei lá, fazer uma pergunta para o Platão, ele pode fazer um ritual, invocar o espírito do Platão, invocar o espírito do Aristóteles, do Sócrates, e fazer a pergunta. Se o espírito vai responder cortesmente, ou se vai responder com a verdade, aí fica ao cargo do narrador determinar, né? Dependendo da figura histórica em si, o narrador vai ter que ter uma pequena noção de quem foi o personagem histórico para poder dar uma interpretação bem legal dessa conversa aí entre o mago de espírito, tá? E os espíritos dos antigos filósofos e escritores gregos. No terceiro círculo de entender, ele conversa com mortos.
tá? Então ele é capaz de fazer 3 perguntas a uma pessoa que esteja morta, tá? Mas ela tem que estar morta num determinado período de tempo, no caso é 1 mês e 1 dia. Se tiver mais do que isso, ela já não responde, né? Mas se essa pessoa tiver morrido há 1 mês e 1 dia, o mago poderá fazer 3 perguntas e o espírito será compelido a dar as respostas para o mago. É claro que o espírito, ele não vai, porque a pessoa morreu, ela não vai adquirir onisciência, né? Não. Então o cara vai fazer o mago vai fazer as 3 perguntas para o espírito vai responder? Vai, mas ele vai responder de acordo com aquilo que ele sabe, né? Com aquilo que ele conhece. Então pode até ser que aquela resposta não seja a que o mago está procurando, ou não seja mesmo verdade, porque não se sabe o nível de conhecimento do espírito em si. Outra coisa que o mago tem que ter em mente é que ele tem que ser capaz de fazer as perguntas de forma apropriada, né? E que ele tem que fazer perguntas onde as respostas tenham que ser sim, não e irrelevante, tá? Então perguntas muito profundas, tá? Que exijam uma resposta diferente dessas 3 opções, tá bom? O morto não vai saber responder. Então isso é muito importante, né? Na hora de fazer as perguntas. O mago no círculo 3 de entender também, ele é capaz de fazer leitura de auras, ou seja, ele é capaz de olhar para uma pessoa e perceber a índole daquela pessoa pela áurea que aquela pessoa apresenta, né? Então ele consegue reconhecer se é um anjo, se é um demônio, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa mal, apenas analisando a aura daquela pessoa. E ele também é capaz de entender uma emoção básica de um espírito, tá? Então ele é capaz, por exemplo, de saber se um espírito ele tá irado, se ele tá triste, se ele tá sofrendo, tá? Então, conversando com esse espírito, ele é capaz de sentir uma emoção básica, né? Normalmente é uma apenas, né? O narrador vai determinar qual emoção ele está captando, aquela que é mais intensa, que é mais forte. Isso é muito importante na hora de você barganhar com o espírito, porque de acordo com a emoção que está dominando, né, o espírito, você pode oferecer algo para ele. Por exemplo, oferecer vingança, oferecer, levar uma mensagem para alguém que ele ama, de quem ele está com saudade, né? Então esse tipo de barganha, ela é muito interessante e favorece muito, né? Você conseguir do espírito, você mago de espírito, conseguir com o espírito aquilo que você deseja. E também no círculo 3 de entender, o mago já é capaz de realizar a viagem astral. O que seria a viagem astral? Seria através, né, de transe, o mago penetrar no reino do espírito, né, para ir em busca de algum espírito renegado, de algum espírito com o qual ele não está podendo se comunicar, em busca de alguma informação. Ele já pode, apenas com o terceiro círculo de entender, realizar a viagem astral, para vocês verem, né, que no círculo 3 ele já tem uma boa evolução. No círculo 4, né, ele já possui o dom da mediunidade, ou seja, ele já é capaz de prever acontecimentos, né, já é capaz de ter assim uma maior noção de causa, consequência, né? Porque os espíritos, eles contam, né, o que veem e o que está acontecendo para o mago. Então o mago, ele já tem essa habilidade. Ele também já pode fazer perguntas mais complexas, né? Lembra que no círculo 3 as perguntas tinham que ser perguntas que pudessem ser respondidas com sim, não e irrelevante. No círculo 4, ele pode perguntar o que ele quiser e ele pode receber respostas, tá? Independente da pergunta, ele já pode receber qualquer tipo de resposta, tá? Ainda continua sendo 3 perguntas, só que agora, né, a pessoa pode estar falecida até uma estação e um dia, tá? Então ele também pode enxergar um cordão de prata no plano astral e segui-lo até o espírito, né? O cordão de prata, ele é uma ligação que existe entre o espírito e o corpo físico, tá? Então quando uma pessoa morre, esse cordão ele é cortado. Então aí há um desligamento entre o espírito e
o corpo físico, a pessoa morreu, tá? Em alguns casos, quando a pessoa está em coma ou está dopada, ela pode sair do corpo físico e pode passear pelos planos astrais, inclusive ir para o plano de espírito, mas sempre ligada ao corpo pelo cordão de prata, né? Então, se é um pouco arriscado, porque se alguém corta o cordão de prata, então aquela pessoa realmente morre, tá certo? Então, o mago, ele pode enxergar o cordão de prata de alguém, tá? E ele pode seguir, né? Seguir aquele espírito que ele encontrou através do cordão de prata até o corpo físico daquela pessoa. Então, veja aí, né, que benefícios, né, isso pode causar para um mago, né? Ele também pode obter impressões espirituais de um objeto. Então, se ele segurar um objeto, ele pode obter impressões espirituais do antigo dono, né? Ele pode saber se o dono daquele objeto era uma pessoa alegre, se era uma pessoa feliz, se era uma pessoa irritada, uma pessoa má, tá? Então, apenas em segurar um objeto, também ele pode saber se aquele objeto ele já foi utilizado para algum tipo de ritual, se ele é um objeto encantado ou se ele é um objeto comum. Apenas em segurar o objeto ele é capaz de obter essas impressões. E ele também pode transportar uma pessoa para o mundo de espírito por um curto período de tempo. Então, se alguém tiver precisando entrar no mundo de espírito para resgatar um parente que está, né, preso entre a vida e a morte, ou para se comunicar com alguém amado e tudo, esse mago no quarto círculo de entender já é capaz de levar a pessoa até o mundo espiritual, mas por um período muito curto. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque no final do período essa pessoa ela é puxada de volta para o corpo dela, né? Tenha ela ou não cumprido o seu objetivo. No quinto círculo de entender, tá? O mago ele consegue visualizar um espírito ou conversar com esse espírito, mesmo que seja um espírito superior. E quando eu falo em espírito superior, eu estou falando, né, de divindades, de anjos, tá? Então o mago ele é capaz não só de visualizar o espírito que ele deseja, né, invocar esse espírito que ele deseja, como de dialogar, conversar com ele. Saber, por exemplo, se um espírito está falando a verdade ou não. Aqui ele já é capaz, tá, de diferenciar se o espírito, porque os espíritos, eles podem mentir, né? Eles podem enganar, mas o mago de entender círculo 5, ele já é capaz de saber se aquilo que o espírito está dizendo para ele é verdade ou não. Também permite conversar com o espírito de alguém morto até 1 ano e 1 dia. Então, se você tem um parente que morreu faz 1 ano e 1 dia, no máximo, esse mago aqui já é capaz de conversar com ele, né? Observar as formas astrais dos demônios, né? Então, muitos demônios, eles vêm para o nosso mundo e aí eles adquirem forma física parecida com a nossa, porque a forma real deles é muito assustadora. No nível 5 de entender, o mago de espírito é capaz de olhar para essas criaturas e ver a forma real delas. Então, ele já não é mais enganado, tá? Por esses tipos de demônio. Se o conhecimento sobre o sonhar for suficientemente avançado, né, ele é capaz também de visualizar as linhas de lei e utilizar-se delas para canalizar energia nos seus rituais, tá? Lembra que eu falei do Feng Shui, as linhas de lei, quando elas se cruzam, né, é maior concentração de energia mística, pronto. No nível 1 ele era capaz de sentir os locais onde elas se cruzavam, mas só sentir, ele ainda não era capaz de canalizar aquela magia para os seus rituais. Aqui no Entender 5, ele já consegue utilizar a magia das linhas de lei para poder aumentar a sua própria magia e assim realizar rituais que sozinho ele não teria condição de realizar, ou até mesmo para aumentar a efetividade, né, dos seus rituais de transporte entre planos, ou seja, ele pode sugar a energia desses pontos místicos, né, para poder se manter mais tempo dentro do mundo de espírito e assim poder cumprir a missão que ele necessita realizar lá. Então veja que esse é um mago apenas de entender, tá? A gente ainda não falou em criar, a gente ainda não falou em controlar, mas a gente já teve assim uma boa noção do poder que este mago ele é capaz de possuir, né? Então veja que é um mago bastante versátil, um mago
que não seria interessante cruzar com ele, a não ser que ele fosse seu aliado. Vamos então falar agora sobre a segunda forma. Vamos falar agora sobre a forma criar espírito. Bom, então, primeiro círculo de criar espírito. O primeiro círculo de criar, ele permite ao mago conjurar um pequeno espírito ou elemental. Então pode ser um elemental do fogo, pode ser o espírito de uma salamandra, pode ser um espírito místico ou não, tá bom? Ele é capaz de conjurar. Como, por exemplo, no ritual de costurar a boca de um sapo, né? Com a foto da vítima dentro, tá? Ou rituais mais simples do voodoo. Então, ele utiliza esses rituais bem simples para poder conjurar os espíritos e poder conversar com eles, né? E aí ele vai evoluindo esses rituais até chegar àqueles rituais mais complexos, envolvendo os bonecos conectados à vida. A vítima, você já deve ter visto em algum filme de terror, né? Algum filme sobre magia negra, né? O cara faz um bonequinho representando uma pessoa, e aí quando ele crava as agulhas no bonequinho, a pessoa sente a dor, né? Então o que ele faz com o bonequinho, a vítima também é capaz de sentir. Então no círculo 1, o mago de espírito, ele já é capaz de realizar esse tipo de rituais. Círculo 1. Já no círculo 2, ele chama um pequeno vento espiritual. Esse vento, ele é capaz de pequenos truques, como por exemplo, apagar velas, mexer objetos, né, retirar objetos de lugar, criar pequenos sons, né? Então ele cria, ele invoca esse pequeno vento espiritual, e esse pequeno vento espiritual faz essas pequenas ações para o mago, tá? Ele também é capaz de criar um objeto de forma pensamento no plano de espírito, né? Então, por exemplo, ele é capaz de imaginar uma maçã, aí ele começa a pensar naquela maçã vermelha, linda, maravilhosa, e ele cria a forma pensamento daquela magia na mente dele. Aquela maçã, ela vai se formar no plano espiritual, e aí o mago pode fazer com que aquele objeto que ele pensou transponha, né, o véu entre o plano físico e o plano do pensamento, e se materialize na Terra. Então ele já é capaz de explorar a forma pensamento, e também é capaz de fazer com que a sua voz seja ouvida no plano de espírito, até uma distância de 25 metros do local onde ele está. Então você tem que imaginar o plano de espírito, ele está o tempo todo como se ele estivesse pairando sobre nós, envolvendo o plano físico, tá? Então, ao nosso redor, que é como se todo que ao nosso redor houvesse espíritos, né? Houvesse blumas ao nosso redor. Então, nesse plano espiritual, claro, existem os espíritos, né? Que a gente não consegue comunicar-se com ele, porque eles estão em frequências diferentes da nossa, né? Mas o mago de espírito, ele fala e ele consegue ser ouvido por esses seres, tá? E até uma distância de 25 metros. Então, né? Então o mago, ele pode fazer com que a sua voz seja ouvida no plano de espírito até uma distância de 25 metros. Então ele fala aqui 25 metros distante. Se houver algum espírito interessado no que ele está dizendo, o espírito vai ouvir, né? E talvez até queira responder de alguma forma ao mago. E nós ainda estamos no círculo 2, de criar. Então, criar espírito 3 permite ao mago controlar um elemental de até 3D. Lembra o que é esse D maiúsculo, né, do 3D? Em Daimon, todos os seres, eles são criados com dados de comparação, que é esse D maiúsculo, tá? No caso do humano, né, ele vai de até 3D, né? Até 3 dados de comparação. Que vai de 3, se os 3 dados derem pio, até 18, se os 3 dados derem 6. Isso quer dizer que os atributos de um humano, eles variam de 3 até
18, tá? Então, o humano normal, mais que ele pode ter no atributo é 18, tá certo? Se ele tiver mais de 18, ele já é um ser sobrenatural. Mas existem os outros seres, os vampiros, os demônios, os anjos, que eles podem ter 4D mais 15, 4D mais 20, tá? O mago de espírito no ciclo 3, ele é capaz de controlar um elemental, né? Ou seja, um espírito de magia com atributos até 3D, ou seja, atributos que variam de 3 até 18, né? Ele também convoca fadas ou criaturas semelhantes, mas apenas com uma pequena chance da entidade responder. Então ele pode invocar, mas a gente já sabe que as fadas, né, elas são criaturas bastante brincalhonas, elas são criaturas bastante imprevisíveis. Então, o fato do mago ser capaz de invocar não significa necessariamente que elas vão responder, elas podem simplesmente ignorar. O que vai determinar isso? O narrador, ele pode dizer a porcentagem, você tem 50% de chance que ela responda, você tem 75% de chance que ela responda. E como é que o narrador pode se orientar para determinar isso, né? No livro mesmo não diz nada, mas uma sugestão interessante seria, por exemplo, analisar o relacionamento que esse mago tem com esse tipo de criatura, né? Então, se é um mago que já é famoso lá no reino de Arcádia, né? Que é o reino das fadas, um mago que já fez missão lá, um mago que conhece, né, seres do reino, ele vai ter, evidentemente, muito mais chance de ter uma fada respondendo ao chamado dele do que um mago que começou semana passada, que nunca teve em Arcádia, que nunca teve relação nenhuma com uma fada. Esse mago, ele ainda vai ter que desenvolver, né, essas relações para poder aumentar a chance, né, das fadas pararem de ignorar ele e começarem a atender ao seu chamado. Esse tipo de bruxo também, ele consegue projetar a sua voz agora até 50 metros. No círculo 2 era até 25, agora dobra. Então até 50 metros de distância ele é capaz de falar e ser ouvido dentro do mundo espiritual. Existe também um ritual básico, né, que é o ritual de criação de amuletos ou objetos básicos. Esses amuletos e objetos, eles têm um objetivo específico, que no caso é o aprisionamento de espíritos. No terceiro círculo, o mago já é capaz de confeccionar esse tipo de amuleto ou objeto, já é capaz de aprisionar espíritos, e aí uma vez aprisionado, né, os espíritos vão ter que fazer aquilo que o mago deseja para poder serem libertados, né, ou não. Bom, enfim. No quarto círculo de criar espírito, o mago, ele tem uma conexão arcana com uma pessoa morta, tá? Tipo assim, um laço, né, mais duradouro, de tal maneira que ele é capaz de conjurar essa pessoa, tá? Onde ele estiver. Então ele conjura, claro que da mesma forma que as fadinhas, nada garante que o espírito vá atender a conjuração, vai depender do estado, né, de relação entre o espírito e o mago. Se o espírito estiver satisfeito com o mago, com a relação que ele tem com o mago, ele vai atender de boa vontade tudo. Mas se o mago tiver feito alguma ação que por algum motivo aborreceu o espírito, irritou o espírito, pode ser que o espírito se negue a atender o chamado. E aí, mais uma vez, o narrador vai ter que usar o seu senso crítico para poder determinar, tá? Essa magia, ela não funciona caso o espírito já tenha reencarnado, porque você sabe que os espíritos, eles ficam no mundo espiritual somente tempo necessário para eles retornarem para a roda dos mundos, né? Ou seja, para eles retornar para os planos físicos. Então, o reino espiritual é um local de descanso, de passagem. O espírito não fica lá para sempre. Então pode ser que aquele espírito que o mago costuma invocar, ele tenha reencarnado. E aí, se ele tiver reencarnado, aquela conexão entre o mago e o espírito, ela é quebrada, tá bom? Ele não será capaz mais de invocá-lo. Também pode acontecer dele estar afastado da segunda esfera, né? Que é essa esfera entre a terra e o mundo espiritual, por algum motivo também. Isso são linhas de escape, né? Que o criador do livro dá para o narrador, tá? Para que o narrador não fique refém do jogador, porque vamos combinar, né? Tem muito jogador gaiato, né,
que acha que só porque ele tem uma ligação com um espírito, uma relação mais profunda, e ele tem a habilidade de conjurar esse espírito, ele acha que pode a toda hora, a todo instante, tá chamando o espírito, tá pedindo favor pro espírito, tá pedindo informação pro espírito, transformando o espírito num criado dele, né? E aí daí pra frente o jogador não faz mais nada, quem faz é só o espírito, tá? Então quer dizer, RPG por procuração, né? Então, nenhum narrador, ele gosta que isso aconteça na sua mesa. A gente gosta de ver os próprios jogadores resolvendo os problemas, os próprios jogadores, né? E não ele se aproveitando de um NPC, porque o espírito, vamos combinar, é um NPC, tá? Então, fica essas opções. Se o seu jogador ele tá abusando da relação, o narrador pode começar a dizer, ó, o espírito tá tão longe, ele não te ouviu não. Ó, joga um dado aí para ver se ele vai te ouvir, tá? Começar a pôr limites para que o jogador não fique viciado em chamar o espírito a cada 5 minutos. E por fim, se ele abusar demais, pode chegar e castigar ele da forma mais drástica, dizendo, ó, o espírito reencarnou e a tua ligação com ele foi cortada. Tá bom? Você vai ter agora que fazer uma ligação com outro espírito, né? Claro, você não vai, o cara gastou ponto para ter aquela ligação, então você não vai encarnar o aliado dele, deixar ele sem aliado. Não, você troca o aliado dele para que ele perceba que aquele poder ele é temporário, que ele não pode abusar, né? Bota um outro espírito mais fraquinho, que não tenha tanta influência quanto o primeiro, e assim você vai mantendo a sua mesa mais controlada. É difícil lidar, gente, com personagens magos, né? Principalmente num sistema como o Daimon, que deixa o mago muito à vontade, né? Um sistema de magia muito intenso, né? E por fim, no quinto círculo de criar, né, criar espírito, o mago ele é capaz de saber a localização aproximada de um espírito no reino de espírito. Então, pode dizer pro cara lá no círculo 4 que o espírito tá muito longe, né? Então, se ele tiver nível 5, ele já é capaz de dizer a quantos metros daqui, qual é a distância entre mim e ele. Por quê? Porque ele já é capaz de localizar, e o narrador não vai poder se negar, ele vai ter que dizer o local exato, né? A localização do espírito dentro do reino espiritual. Isso é muito bom também quando você está procurando um espírito com quem você quer conversar, de quem você quer alguma informação, ou um espírito que se apoderou de algo seu, né? Então, essa vantagem de saber localizar onde está o espírito dentro do plano espiritual é muito legal, tá? E você já pode fazer isso no círculo 5, tá bom? Você pode também localizar se o espírito está dentro da orbe da Terra, né? Então, as orbes, elas são como se fosse as diversas fases da roda dos mundos, né? Então, existe a orbe do planeta Terra, existe a orbe de Arcano, existe a orbe de Espírito. Então, o mago, com criar espírito no 5, ele é capaz de identificar tanto o local onde o espírito está no reino espiritual, como ele também é capaz de localizar se aquele espírito está ou não dentro da orbe da Terra, ou seja, do local que há contato entre o reino espiritual e o reino da Terra, tá bom? Porque muitas vezes o espírito pode não estar mais no reino dos mortos, ele pode ter escapado por algum motivo, mas o mago no nível 5 de criar, ele já é capaz de identificar desde que ele esteja dentro da orbe da Terra, né? Não tenha fugido para Paradísia, para o Éden, para Arcano, né, para outras orbes, né, diferentes da orbe do nosso planeta. O mago também, ele é capaz de aprisionar um espírito, tá? Se ele possuir os conhecimentos necessários. Então, vamos supor que o mago ele quer aprisionar um determinado espírito, mas para poder aprisionar esse determinado espírito, ele precisa ter informações sobre o espírito, saber quem o espírito é, né, saber as preferências do espírito, a índole do espírito, se era um espírito forte, se era, né, um espírito iniciante, e ele é capaz, nesse círculo aqui, de exercer sobre esse espírito uma força de 5 dados de comparação. Então, ele pode chegar num valor mínimo de 5 e um valor máximo de 25, força 25. Então, dá para prender uma grande quantidade
de criatura, e uma vez aprisionado nessa criatura, seja um aprisionamento através de um amuleto, né, de um objeto, ou mesmo aprisionar aquela criatura num determinado local, né, ele vai ter direito a um teste contra a força do mago, né, o mago vai jogar os 5 dados, né, e o valor que der é o valor da força da magia para aprisionar aquele espírito ou no amuleto ou no local desejado, tá bom? Então isso aí é o que um mago iniciante consegue fazer com os 5 primeiros círculos, né, de criar espírito. E agora nós vamos dar sequência falando sobre a forma controlar, né? Então vamos aprender como controlar o espírito e o que um mago de espírito pode fazer, né, com essa forma de magia. Então, com controlar o mago é capaz de comandar pequenos espíritos de animais ou criar pequenos efeitos potenciais, sabe? Aqueles efeitos, né, de mesa virada, né? Fazer a mesa se movimentar, os objetos flutuarem. Então, controlar espírito 1 permite ele fazer isso com uma força de 1D, ou seja, ele vai jogar um dado, né, e o resultado que sai naquele dado é a força que ele vai utilizar contra a resistência do objeto que vai ser movido, tá? Isso faz com que ele só possa mover realmente objetos bem pequenos, né? Ele também pode ajudar a acalmar um espírito, então vamos imaginar que numa determinada região, né, há um espírito muito irritado e esse espírito está causando problemas, né, tá perseguindo, né, moradores e tudo. O mago, com controlar ele é capaz de acalmar esse espírito, ele é capaz de ajudar esse espírito a conseguir aquilo que ele quer, e assim o espírito vai parar de ficar criando problemas. E ele pode também criar um corpo fechado, ou seja, uma proteção contra os efeitos, né, espirituais. Então existem alguns espíritos, né, obsessores principalmente, que eles gostam de tomar o corpo das pessoas, eles gostam, né, de possuir essas pessoas, né, principalmente pessoas simples, comuns, e aí utilizar essas pessoas para atacar pessoas que eles não gostem, ou mesmo muitos deles só para criar mesmo situações desagradáveis, porque eles morreram, eles estão revoltados, então eles querem criar problema mesmo. E o mago, com controlar ele é capaz de criar uma proteção, que se chama corpo fechado, tá? Essa proteção é inicialzinha, é de 1D, mas já é alguma coisa, e ela vai crescendo, né? Ela vai aumentando à medida que o controlar do mago vai se desenvolvendo. No segundo círculo, por exemplo, de controlar, ele pode conjurar através de pentagramas o espírito de um animal ou um pequeno espírito, tá? Esse pequeno espírito ele pode ser de animais ou pode ser um pequeno homúnculo, né? Aqueles homenzinhos pequenininhos que servem de criados para magos, né? E tudo. Se for necessário, um elemental, tá? Um elemental que pode ser de fogo, de terra, de água, né? Claro, um elemental fraco, né? Todos esses seres que ele pode conjurar, esses espíritos, são bastante fracos, né? Porque ele em si é um mago ainda, né, muito iniciante. Então esses seres, eles têm no máximo 2 dados de comparação, ou seja, os atributos deles podem variar entre 2 e 12, tá? Mas já é um valorzinho bem interessante, né? E ele também pode tocar um espírito ou mover objetos no plano astral e espiritual, tá? Então ele pode fazer com que um espírito sinta o toque dele, né? Ele pode fazer com que um determinado objeto esteja ele fora do plano da terra, no plano astral, no plano espiritual, se mova, né? Então isso é bastante interessante para estabelecer relacionamento com os espíritos desses planos, né? É uma forma do mago tentar, né, angariar aliados que futuramente ele possa conjurar para realizar pequenas missões para ele. No terceiro círculo de controlar, o mago ele é capaz de atravessar o véu dos mistérios, tocar objetos e entidades que estejam em espírito. O véu dos mistérios é o véu que separa o mundo físico do mundo espiritual. É graças ao véu dos mistérios que a gente não é capaz de ver o mundo espiritual ao nosso redor, né? Então,
no círculo 3, o mago ele é capaz de atravessar esse véu de um lado para o outro, tá? Ele é capaz de tocar objetos, entidades que estejam no outro plano, né? Então, se ele quer pegar um objeto que está em espírito, ele enfia a mão pelo véu e ele pode colher esse objeto lá do lado espiritual e trazer para o lado físico. Já é um poder bastante interessante. Ele também consegue controlar um espírito de até 3D, tá? Então veja que no círculo anterior era até 2D, agora ele pode chegar até 3D, né? Que é o equivalente aos atributos de uma pessoa, de um humano. Ele também permite ao mago convocar um elemental maior na Terra. São os duendes, as ondines, os silfos, as salamandras, né? Aqueles seres místicos, aquele já é capaz de convocar. Lembrando sempre que se o elemental vai ajudar ou não, aí tem vários fatores a ser levados em consideração, tá? E ele também consegue conjurar um espírito humano qualquer, tá? Uma pessoa qualquer que tenha morrido, ele é capaz de conjurar e fazer essa pessoa habitar um corpo sem alma. Então, vamos supor assim, uma pessoa acaba de morrer, tá ali o corpo dela sem alma. Você é um mago de espírito, você pode invocar o espírito de um parente seu, de um mestre seu, de um amante seu, para habitar aquele corpo que está vazio, tá certo? Tá bom? Pode até, inclusive, ser uma criatura sobrenatural, um elemental, e fazer ele habitar aquele corpo, né? Aí, quanto tempo vai ficar, né? O que pode acontecer é a gente deixa a criatividade com a mente nefasta dos narradores, né? Porque muitas vezes você colocar um espírito em um corpo vazio pode lhe causar muito mais problemas do que benefícios, né? Você tem que lembrar que não é porque o cara tá morto que ele perdeu a vontade, né? Então, os espíritos, eles têm vontade própria. Então, muitas vezes tem gente que acha, vou botar o espírito desse cara poderoso nesse corpo aqui, ele vai me servir. Não é bem assim também que funciona. Claro, o cara vai te fazer um favor ou outro, porque afinal de contas eu trouxe ele de volta, né, pra terra. Mas ele tem negócio, se ele voltou é porque na certa ele tem negócios inacabados, coisas que ele quer resolver, tá entendendo? Então ele não vai necessariamente ficar sendo seu capacho para sempre. A menos, é claro, que haja uma ligação amorosa entre vocês, né, almas gêmeas, aquela coisa toda lá. Aí vai dar criatividade do personagem, tentar convencer o narrador de que aquele personagem vai estar sempre ali ao lado dele, tá bom? Então cuidado com esse tipo de magia, tanto cuidado jogador como cuidado. No quarto círculo de controlar, o mago ele consegue controlar as ações de um espírito de até 4D, ou seja, ele faz um teste contra, né, de atributo dele contra o atributo do espírito, e para fazer esse teste ele joga 4 dados de 6 lados, né? Então o valor pode ir de 4 a 24. Então ele joga os 4 dados, tá bom? E aquele resultado vai ser o valor do teste dele contra a resistência do espírito, tá? E aí ele pode fazer um espírito que tá zangado se acalmar, fazer um espírito que tá calmo se irar, convencer um espírito a atacar para ele, convencer um espírito a defendê-lo, tá? Desde que ele passe nesse teste. E ele também pode erguer uma proteção aqui, ó, de IP4, tá? Contra espíritos ou contra efeitos espirituais, né? Então essa proteção, esse corpo fechado, tanto pode impedir que o espírito domine ele, né? Que o espírito tome posse dele, como também pode evitar efeitos que o espírito possa causar nele. Existem alguns espíritos que eles têm capacidade de provocar efeitos, né? Por exemplo, aura de medo, né? Deixar a vítima paralisada, né? Causar aquela sensação de mal-estar, né? Fazer a pessoa ficar agoniada quando ele está presente, tá? Então, alguns espíritos eles são capazes de criar esses efeitos nada agradáveis e que muitas vezes podem até realmente causar danos físicos ou mesmo mentais nas pessoas ao seu redor. No quarto círculo de controlar, o mago ele é capaz de se proteger contra esses efeitos, tá? Já no nível 5 de controlar, o mago ele segura e recolhe o cordão de prata de um espírito vivo,
tá? Então, se a pessoa tiver feito um ritual, tiver passeando no mundo espiritual e o mago encontrar essa pessoa, ele é capaz de puxar a pessoa de volta através do cordão de prata dele, tá? Então, nem todo mundo consegue fazer isso. Ah, mas todo mago de espírito não consegue? Não, não consegue. Qualquer mago de espírito consegue, quando ele é capaz de ver, né? A partir do momento que ele é capaz de ver, entender dois, se eu não estou enganado, ele é capaz de cortar. Só que quando ele corta, ele mata a pessoa, né? Ele separa o espírito do corpo. Aqui não, aqui a pessoa está do outro lado, está fazendo algo que eu não quero lá, mas eu também não tenho motivo para matar essa pessoa. Eu sou capaz de trazer ela de volta, tá certo? Sem causar danos, né, a ela, sem separar o corpo do espírito, tá? Muito útil, por exemplo, se você ainda quiser torturar a pessoa ou quiser interrogar essa pessoa, né, morto, ele pode se imiscuir, não vai ser muito fácil. Então, se a pessoa também tiver, por exemplo, em coma, tiver, né, sob o efeito de alguma magia, tá? Essa habilidade, né, de controlar 5 do mago de espírito faz com que ele possa trazer essa pessoa de volta. Essa pessoa que está em coma, fazer a pessoa estar em coma acordar, fazer a pessoa que está sob o efeito de magia despertar, né? Mas para isso, ele vai ter que fazer um testezinho contra o will da vítima. Porque por mais incrível que pareça, algumas pessoas não querem voltar, tá? Algumas pessoas estão tão bem lá onde elas estão, né, que elas não desejam retornar. Então o mago, ele vai jogar a força dele, que é os dados de comparação da força para essa magia é 5 dados, ou seja, o menor valor possível é 5, o maior é 25, contra o will da vítima, tá? E aí, se ele passar no teste, aí ele traz a pessoa de volta, né? E com esse poder, o mago, ele é capaz de atingir até o Éden, que é o reino lá dos deuses, tá bom? Então ele pode até trazer uma pessoa que o cordão de prata dela tem levado até o Éden, ele ainda pode puxar de volta, trazer essa pessoa de volta para a Terra. Então veja que é um poder assim muito grande mesmo. Gente, e aqui eu falei apenas os 5 níveis iniciais, né? Então se você conseguir narrar uma campanha, que você chegue ao 6º, 7º, 8º nível, então o limite aí, a sua imaginação é a imaginação do seu narrador. Muitos narradores, eles têm dificuldade em narrar para magos, né, de espírito, para magos de arcano. Realmente não é tão simples, não é tão palpável quanto a magia elemental, né? O cara faz fogo, o cara joga bola de fogo, invoca espada de fogo, então é bem simples. Mas já essas magias espirituais, elas requerem do narrador uma criatividade maior, né? Então muitas vezes o jogador diz assim, eu posso fazer um mago de espírito? Aí o narrador diz, pode. Mas aí quando chega na hora da interpretação mesmo, o narrador não coloca nenhuma situação em que aqueles poderes, né, espirituais do mago vão servir para alguma coisa. Então era melhor ter barrado logo do início e ter dito, não, cara, não, porque não vai ter necessidade de um mago de espírito na minha história. Às vezes realmente não tem necessidade, né? Então, mas se você, narrador, permitir, é necessário você criar situações para que aquele dom, aqueles poderes, né, possam ser utilizados. E é claro também, jogador, que você não deve ficar só esperando o seu narrador te dar as oportunidades. Você tem que usar a sua inteligência, parar, imaginar, ver onde o seu poder pode ser usado, tá? Isso aqui, gente, não é uma lista, tá, de efeitos como existem nas outros tipos de magia. Não, aqui são possibilidades, tá? Então existem infinitas possibilidades que você pode ir criando. Você vai criando os seus rituais, você vai criando as suas magias, você vai perguntando para o seu narrador, e aí o seu narrador vai dizer se aquela magia é de primeiro, é de segundo, é de terceiro, de 10º círculo, tá? E aí ele vai te dizendo quando você vai poder usar, como você vai poder usar, atentar para os fetiches, atentar para o Feng Shui, né, para os locais, né, onde as magias elas são ampliadas. Às vezes você não é capaz de fazer a magia, mas se você estiver no local certo, com os artefatos certos, você pode ampliar o seu poder mágico. Então o narrador não quer que o cara faça aquela ação, né? Então ele pode dizer, olha, você não é capaz ainda, mas ao mesmo tempo o narrador pode transformar aquele desejo do jogador numa missão. Olha, cara, tu precisa chegar dia tal, em local tal,
né? Para poder, vai ter um eclipse, aí tu vai poder canalizar a energia da lua, e aí tu vai poder fazer esse ritual. Então veja que a partir de um desejo de um jogador foi desenvolvida toda uma aventura, né? Então existem infinitas maneiras de usar, tá? Agora me diz se você gostou do Mago de Espírito, se é realmente interessante, se é mais ou menos isso que estava passando pela sua cabeça, se era realmente esse tipo de mago que você queria interpretar. Me diz aí se você vai jogar com o Mago de Espírito na sua próxima campanha, ou se você vai permitir magos de espírito. Se você é narrador, como é que você gosta de usar os magos desse caminho? Normalmente como NPCs, ou você também permite que os PCs joguem com eles? Então me conta aí, tá? Que eu vou adorar saber. Põe nos comentários aí. Muito legal. E no mais é isso, agradecer vocês, tá, por terem ficado aqui comigo, pedir para que vocês deem uma olhada na descrição desse vídeo, lá tem todas as minhas redes sociais, vocês vão poder estar cada vez mais em contato comigo, e lá tem também o link da nossa afiliada, né, a Amazon. Então todo vídeo aqui no canal sempre tem uma promoção legal, vai lá dar uma olhada no link. Normalmente a promoção tem a ver com o assunto do vídeo, né, então dá uma olhada lá. Normalmente são livros, materiais de RPG, tá certo? Ou pode ser um Kindle, pode ser um tablet, um celular. Vai lá dar uma olhada na promoção, se você curtir, se você gostar e quiser comprar pelo nosso link, vai ajudar bastante o meu canal. E por favor, curta esse vídeo, compartilhe. Se é o seu primeiro vídeo aqui comigo e você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder o próximo vídeo da magia de Arcano Negro, o vídeo onde nós vamos falar sobre Arcano, né, o reino dos demônios. Você vai adorar ver lá aquelas magias incríveis, né, que normalmente são até mesmo proibidas para jogadores, são mais utilizadas por NPCs, mas alguns narradores malucos de vez em quando permitem, né, que seus jogadores façam, né, um maguinho de arcano. Então é isso aí. No mais, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia, pelo carinho, e até o nosso próximo encontro. Tchau!